Estamos começando aí às 12 horas e 10 minutos. Hoje nós vamos tratar de um assunto interessante. Agradeço aí a companhia de vocês que estão aqui presentes, também as pessoas que estão acompanhando lá no canal. Dando continuidade ao curso de extensão, então, intitulado Diálogo entre Ciência e Fé. Hoje nós vamos falar de criação e de evolução. São duas teorias para explicar a origem de tudo, certo? No semestre passado tinha esse título, Criação ou Evolução, tudo esclarecido em uma aula de bioquímica. Essa palestra já está no canal, tem lá algumas visualizações, acho que tem umas 250 visualizações, depois vocês podem assistir ela. Eu mudei porque mais informação, e eu acho que para todos será importante, então eu peguei algumas considerações do professor Adalto Lourenço, que é um físico e matemático, ele é especialista nisso, tá? Em falar de criacionismo científico, e embora ele não seja biólogo, ele também estudou muito biologia, e essa disparate, né? A ciência, então, agora explica tudo que a religião explicava no passado. A religião no passado é que dominava sobre a ciência. Nenhum religioso gostava, né, de dar vazão às ideias científicas. E depois nós tivemos uma inversão, como nós já comentamos, que hoje somos os cientistas que não queremos dar mais vazão para os religiosos. E esse curso vem assim, nenhum domina, nenhum ambiente domina, nenhum outro, mas sim existe um espaço para conversar entre ciência e religião, ou ciência e fé. Tá joia? As perguntas ontológicas: de onde viemos, para quem somos e para onde vamos? Então aqui está o título desse monumental quadro do pintor francês Paul Gauguin, no Museu de Belas Artes de Boston, e ele retrata essa curiosidade, né, em relação à nossa identidade, de fato, de onde viemos, a nossa origem, quem somos. Muitas pessoas perderam o sentido de quem é e para onde vamos, ou seja, depois que cessa a vida, qual que é o nosso destino. Esse é o professor Adalto Lourenço, e ele vem explicando muitas questões. É um estudioso da Bíblia, é um estudioso de ciência. Ele morreu alguns meses atrás, e a questão da água, por exemplo, que tem no planeta Terra. A água é abundante na Terra, e de onde teria vindo essa água, não é? Existe uma teoria que a água veio dos cometas. Então, e existem pensamentos errôneos sobre isso. Por exemplo, aonde tem água tem o quê? Vida? Não, aonde tem água tem água. A água é um componente essencial para ter vida, mas não necessariamente aonde tem água tem vida. Por exemplo, nos cometas tem água, mas não tem vida. Na Lua tem cristais de gelo, os cometas são cristais de gelo. Tem água em outros planetas do Sistema Solar, e acharam água até na origem do universo já. Moléculas de água, cristais de gelo. Agora, a água que está na Terra é igual à água que está no espaço? Não. Quem lembra um pouco de química, tem 3 tipos de hidrogênio que são isótopos: o próton, o deutério e o trítio. O trítio é aquele lá do Spider-Man, né? Aquele radioativo, não sei para quem viu o filme. O deutério, ele tem um próton, um nêutron e um elétron, então a massa dele é 2. Mas a maioria do hidrogênio que está na Terra, a massa é 1, então ele só tem um próton e um elétron, ele não tem nêutron. E aí, quando foram fazer essa razão isotópica, as moléculas de água têm uma água deuterada para cada 6.000 de água de próton. E já no planeta tem uma deuterada para 1.900. Então a água que está na Terra
não veio do espaço, é uma teoria que já caiu em descrédito, tá? Então, tem vida inteligente fora da Terra? Conversamos já que a NASA tem investigado isso há 40 anos e não tem encontrado. Mas está tendo muita vida inteligente também na Terra? Nós falamos na aula passada que o QI do brasileiro caiu para 83. O Brasil é um dos poucos países do mundo onde o quociente de inteligência está diminuindo, não é? Então agora acho que a luta maior não é descobrir inteligência fora da Terra, é descobrir inteligência na Terra, né? Porque as pessoas estão acreditando em tantas coisas que nem são científicas, tá? E aí a gente vai muito no Wikipédia, né? Tem gente que defende o Wikipédia, o professor Zampalá está aí, aluno vai colocar fonte, Wikipédia. Bom, tem muita coisa certa, mas também tem muita coisa errada, porque você pode incorporar informação sem fonte, certo? E aí começa os conceitos errados. A história do criacionismo, como eles veem, é parte de religião, embora o termo é moderno. O criacionismo é uma crença religiosa de que a humanidade, a vida, a terra e o universo são a criação de um agente sobrenatural. Isso não é verdade. O criacionismo, ele pode ser dividido de diversas formas. Existe o criacionismo religioso, tá? Existe dentro do criacionismo religioso, tem o criacionismo bíblico, mas tem também o criacionismo científico, do qual a identidade de quem criou nem interessa. Interessa discutir se teve um processo espontâneo que é capaz de criar todas as coisas, ou não, se foi um processo completamente guiado, se foi um processo planejado, se teve intervenção, se teve uma mente criadora. Darwinismo é um sistema, um princípio, também um movimento ideológico que fala sobre as transmutações de espécies. Só que ao contrário do criacionismo, que sempre fica rebaixado para a crença, vamos dizer assim, rebaixado entre aspas, porque acreditar também é importante, o darwinismo é uma teoria que nós conversamos na aula passada, que está mais próximo de uma hipótese do que de uma teoria, porém, ele virou mais lei do que a lei da gravidade. Então, o conceito de Darwin foi expandido até para outras áreas, como por exemplo, hoje em dia as pessoas estudam darwinismo social. Então, vão percebendo a discrepância. E de fato, esse termo deve descrever o conceito evolucionista geral, refletindo o funcionamento de uma variedade de filosofia, tanto na biologia, enfim, sobrevivência do melhor adaptado, seleção natural. Então é um conceito que foi ampliado. E o criacionismo não é uma terminação religiosa, como eu acabei de falar. Ele pode ser, tá? Mas não necessariamente. Se ele for científico, ele vai ser baseado em evidências, lógicas, leis, testes. O religioso não está relacionado com a ciência. Mas o bíblico também não deve ser contra a evidência, lógica e leis e testes. Então existe a boa ciência e existe a boa teologia, tá? O científico não baseia em pressupostos religiosos, nem possui implicações, agora o religioso sim, não é? E o bíblico baseia em pressupostos religiosos e possui implicações científicas reais. Nós falamos algumas coisas já nas aulas passadas, que a Bíblia tem verdades científicas, mas ela não é necessariamente um livro de ciência, embora ela contenha muitas verdades científicas, tá? Mas o que está escrito nela pode ser confirmado e evidenciado. Então, para a gente poder compreender melhor, dá uma olhada nesse esquema, tá? Eu quase que dei um plágio na palestra do Adão. O criacionismo religioso está de fora, tá? Agora, o criacionismo científico pensa assim, ó, processos naturais e leis da natureza. O design inteligente, a palestra passada, ele propõe que uma mente inteligente criou todas as coisas, tá?
O criacionismo bíblico também, então eles têm uma certa intersecção. E a teoria de Darwin também parte de uma espécie que originou todas as espécies, né, que eles chamam de Luca lá atrás. Então até isso aqui tem alguma coisa em comum, tá? E é basicamente nisso que acontecem os maiores problemas, porque às vezes uma pessoa está lá na aula de biologia, ensino médio, a professora está ensinando embriologia, aí a pessoa vai e fala assim, mas na igreja eu aprendi que a Bíblia diz assim. Aí ela entra com o criacionismo religioso e bate de frente com a teoria da evolução. Isso não tem sentido, tá? A mesma coisa, você está lá na igreja, numa escola bíblica dominical, tem professor aqui de escola bíblica dominical, e aí você está explicando lá sobre o criacionismo religioso e a pessoa entra com a teoria da evolução, tá? Não é por aí. A questão é aqui, tem coisas em comuns e tem princípios que nós vamos discutir. Agora, a origem do universo aconteceu de maneira aleatória, desproposital, não guiada, não intencional? Será que foi espontâneo? A Bíblia diz que não. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Agora, a ciência é capaz de provar a existência de Deus? Não. Não é possível. Mas a ciência é capaz de discutir se tudo que está aqui foi criado através de evidências? Sim, é possível. Então o criacionismo não é uma tentativa de provar que Deus criou o mundo, ou mesmo que Deus existe. Isso aqui é cientificamente impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11:6, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Mas se você precisa crer que Deus existe, se você fosse possível provar cientificamente, para que você iria crer? Entende? Não precisaria crer. Agora, Deus é pela fé e Ele recompensa aqueles que o buscam, não é? Aqueles que têm fé. Então veja bem, está aí o mapa mundi, com algumas delimitações geográficas. Ótimo, isso é uma evidência, não é? Os mapas de satélites estão aí, nós temos isso tudo muito informatizado hoje, é o curso de ciência e tecnologia. Ótimo. Era assim sempre? A geologia diz que não. A geologia diz que era assim, um único continente, tá? Isso aqui, desde 1930, com Alfred Wegener, ele demonstrou a Terra primordial, chamada de Pangeia. E engraçado que a Bíblia diz, e disse Deus, Gênesis 1 e Gênesis 2, ajuntem-se as águas num só lugar e apareça a porção seca. Não eram várias porções secas, era a porção seca. E a porção de seca Deus chamou terra. E ao ajuntamento de águas, mares. E, obviamente, com os movimentos de placas tectônicas, as modificações que ocorreram na superfície da Terra, nós chegamos aqui. Então perceba que o criacionismo científico, ele está correlacionado com a Bíblia, em alta e elevada proporção. Então qual que é a função da ciência? Não é a função da ciência tentar provar que o universo e a vida teriam vindo à existência espontaneamente, que é o que a ciência mais tem tentado. Se você for lá olhar os artigos da Nature, os artigos da Science nessas áreas, eles vão gastar investimento pessoal, investimento financeiro para tentar provar que o universo foi criado espontaneamente. Isso nem deveria ser função da ciência, mas assim como o universo, a vida vieram à existência.
a espontaneidade pode ser uma das respostas, mas ela não pode ser a única. Então, percebe que a gente precisa abrir um lugar de debate? E esse professor aqui, ó, fez isso durante a vida toda. E algumas vezes ele foi proibido de entrar em universidade. Ele ia ministrar uma palestra, o departamento jurídico da universidade já barrava ele na porta, dizendo: o senhor não pode falar disso aqui, porque isso aqui é religião. Aí ele dizia: mas deixa pelo menos eu entrar e falar depois. Vocês, né? Não pode, porque não vamos misturar religião e ciência. Aqui agora quem manda é o Deus Ciência. Um homem manso, um homem simples, de uma alta capacidade intelectual, produtor dos maiores best-sellers falando desse assunto de criação e evolução, morava nos Estados Unidos, trabalhava com espectroscopia, tem artigos publicados em várias áreas da física e da matemática, e tinha a fé dele que não estava mais podendo ser vinculada dentro da universidade. Qual que é o problema, segundo ele? É essa parte aqui, ó, do início, porque o período observável está aqui cheio de evidências. Nós temos fósseis, não é? Nós temos o universo, a vida, os telescópios. Tinha lá o Hubble, agora tem um de infravermelho, James Webb. Você está observando todas as coisas, você observa a biodiversidade na vida, então está ótimo. Mas o problema é daqui para trás, onde você não observa. Aqui é que estão as discussões fundamentais, tá? Que nem sempre a ciência consegue explicar. Por quê? Quem estava lá no começo de tudo? Então aí sim entra filosofia, entra teologia. E a ciência verdadeira, ela é feita por método científico. Então nós fazemos uma observação, nós temos um problema, nós levantamos as hipóteses. Se essas hipóteses foram testáveis e refutáveis, elas viram experimentos. Se esses experimentos foram com resultados assertivos, repetitivos, você tem resultados que podem chegar a conclusões, inclusive virar leis científicas, não é? Nós temos muitos exemplos de leis: conservação de energia, momento angular, carga, gravitação universal, primeira lei da termodinâmica, segunda lei, radiação de corpo negro, não é? Nós usamos a radiação de corpo negro para medir a temperatura dos corpos celestes. Lei de Wien, reflexão, refração, magnetismo, biogênese, codificação genética, hereditaria, tudo isso é lei. Biologia, física, química, matemática. Na biologia, por exemplo, tem uma lei chamada lei da biogênese. Isso é uma lei, tá? Toda vida provém de vida. Ficou caracterizado com Louis Pasteur. Existia uma discussão há uns 300, 400 anos atrás, se as pedras poderiam gerar sapos. Só deixava um casaco velho dentro de um celeiro e de repente saía um rato. Você falava: ó, o casaco misturado com o trigo do celeiro está virando rato. A matéria inorgânica está gerando vida, que é a abiogênese. A abiogênese não é lei, mas a biogênese é lei, tá? Todas as células provêm de células. Nenhum cientista nunca conseguiu fazer uma célula, por mais sofisticado que a gente esteja nos dias de hoje, tá? E tem inúmeros outros exemplos aí de processos naturais que a gente não vai entrar. Mas a questão é: vamos usar o bom senso? Quem gosta do litoral? Só eu? Zapalá está querendo ir lá para Vitória ou Vila Velha. Eu prefiro Vila Velha, mas é lindo, não é? Aí você vai andar lá na praia, sai lá de manhãzinha, o mar ficou agitado e tal, dependendo da lua, a maré estava alta. O que é comum você chegar na praia? Você vai ver lá muitos gravetinhos, alguns bichos lá alguns bichos, né? Alguns animais marinhos, vamos falar assim, acha lá um caranguejo, alguma coisa, e muito bagunçado, muito aleatório, né? Quem já fez isso de manhã, gosta de caminhar de manhã na praia, aí de repente você acha isso aqui, ó.
que você vai falar? Nossa, a erosão, o vento, a forma com que a onda quebrou na praia formou o castelo? Alguém é capaz de chegar a uma conclusão dessa? Sim, a maioria dos evolucionistas entendem analogicamente que partiram de um ser pouco complexo e através de fenômenos não guiados, aleatórios e não intencionais chegaram até a vida humana, eu e você. Gente, a palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Deus requer que nós não sejamos ignorantes, certo? Porque o que tem? Tem o livro das palavras dele, que é a Bíblia Sagrada, mas também tem o livro das suas obras, que é a natureza. Quando você faz ciência, você está investigando o que nós chamamos de obra da criação. E de certa maneira, quando você está conhecendo isso, você está conhecendo a Deus. Agora, difícil é ser taxado de ignorante porque tem fé. Já pensou que ele sofreu? Já pararam para pensar? Qual que é a proposta geral? Que os processos naturais e leis da natureza não teriam trazido à existência do universo a vida e a complexidade que neles existe. É simples assim. Partindo que um castelo de areia não pode ser construído pelas forças naturais, você já parou para pensar a complexidade da embriologia do ser humano? Será que as leis, todas essas que nós falamos aqui, seriam capazes de criar uma única vida? Bom, até hoje não, e até onde eu sei, nem clonar. Você pode mimetizar, ou seja, imitar muitas coisas da natureza, mas criar a vida, criar uma única célula, ninguém conseguiu, né? O salmista diz lá que Deus criou parte do meu corpo e me formou na barriga da minha mãe. Uma nova versão. Eu te louvo porque deve ser temido. Tudo que fazes é maravilhoso. Eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. É isso que Deus diz, mostrando que o conhecimento dele sobre a criação é completo, inclusive sobre o ser humano. Tamanhos de universo. O universo tem forma, tem funcionalidade, tem estabilidade. O que aleatoriamente que você faz organiza alguma coisa? Deixa a casa de lado, deixa a universidade de lado. Esses dias eu vim aqui trabalhar um final de semana, acho que era um domingo, tinha chuva, muito vento. A hora que eu fui andando aqui, gente do céu, tinha barro nas escadas, galhos. É porque está dando uns mini furacões aí de vez em quando, ou uns tufões. Vocês acreditam mesmo que se a gente abandonar isso aqui, nós vamos chegar aqui 100 anos, daqui 100 anos, quem viver até lá, né? Alguém com 20 anos aqui na sala? Deixa eu ver. Aí, Carlene, ó. A idade máxima, segundo a Bíblia, é 120 anos. Então, se você viver mais 100 anos, isso aqui ficar abandonado, você chega aqui e vê o que tem aqui. É engraçado que isso está lá em Gênesis, e se você pegar a estrutura e fazer uma busca biográfica, as pessoas mais antigas hoje na Terra vivem 120 anos. Agora, o registro está certo? Você tem que confiar, né? Se não confiar no registro, você vai confiar em quê? No testemunho do pai e da mãe? Sim, às vezes eles não estão mais vivos, mas às vezes estão.
Engraçado que a gente acredita no registro de nascimento, acredita no testemunho do pai e da mãe, mas quando vai falar da Bíblia não acredita que foi escrito por homens inspirados por Deus e nem que eles foram testemunhas de Cristo. O ser humano é inconsistente, né? Mas e aí? A grandeza do universo, forma, funcionalidade e estabilidade, é possível ser explicado por processo não guiado? O criacionismo científico defende que não, que a origem foi feita de forma completa e complexa desde o início, tá? A lei da biogênese. Então, veja bem aí, que o desenvolvimento ele tem tipos básicos e eles têm variações limitadas, mas a evolução considera que são variações ilimitadas, tá? Então você partia aí de organismos simples, de matéria inorgânica, tá? Eu vou ter aí organismos simples, depois organismos complexos. A biogênese, que não é lei, mas para a evolução às vezes ela admite, e aí chegou nesse ancestral comum universal chamado de Luca. Uma sopa escaldante, ácida, gerou a primeira forma de vida e a partir disso as coisas foram evoluindo por processos não guiados de seleção natural e transmutação e mutação até chegar às formas mais complexas de vida que nós temos hoje. Então, veja bem, aqui tem o hardware e tem o software, ele comenta muito isso na palestra dele. Gente, peixe, anfíbio, réptil e ave. Tem anatomia, mas tem também diferenças muito grandes de comando nesses tipos de espécies. Então, o que acontece é que não tem espécie, praticamente, registro de espécie transitória. A Bíblia diz que cada espécie foi formada de forma pronta e definitiva. A evolução diz que foi mudando. Então, peixe, depois virou anfíbio, depois virou um réptil, depois ave. Então há um contrassenso. O que o criacionismo científico admite? O que a ciência comprova, que dentro de um mesmo grupo, de um ancestral comum, existe variação limitada, mas não existe variação ilimitada. Um peixe vai ser sempre um peixe. Você pode ter várias espécies de peixes, mas um peixe nunca vai virar um réptil. Um peixe nunca vai evoluir para virar uma ave. Por exemplo, esse cavalo aqui, de Percevalski, ele tem toda a informação genética para produzir diversas variedades de cavalos e animais correlacionados, como o asno, como zebra, tá? Então tem um ancestral comum. Agora, os cruzamentos são possíveis? São possíveis, tá? As variações dentro de um mesmo ancestral é possível? Sim. Hibridizar é possível? Camelo com lhama, leão com tigre, zebra com asno, tá? São mais ou menos 3.000 animais híbridos, mas que não têm capacidade de reproduzir. Agora, os dentro da mesma família, as variações sim, né? Tem os pôneis, tem as zebras, enfim, tem vários tipos. E aí isso vai virando ciência, porque isso aqui não é religião. É um artigo que saiu e foi publicado. Todos os pinguins da Terra vieram de um ancestral comum, um pinguim original. Isso é óbvio, vai. Viriam de onde? Está em Gênesis 1, Gênesis 2. Cosmos, cosmologia. As estrelas, as nebulosas, então, são um grande problema da teoria da evolução, e a evolução está muito relacionada com o Big Bang. Qual que é a temperatura do universo? Quem me diz aí? Cadê os estudantes de engenharia física? Tem aí? Menos 270 graus Celsius. Qual é a temperatura no interior das estrelas? Do Sol é 22.000 graus Celsius. Por que um lugar tão gelado não resfria o Sol? Faz um chá. Eu gosto de chá de hortelã, chá de cravo, coloca lá. Até aqui em Janaúba, a temperatura não vai equilibrar?
O Sol, as estrelas são um mistério. Elas não podem ser explicadas, nem pelas leis, ou melhor dizendo, pela teoria do Big Bang. Como é que você expande gás contra pressão negativa e condensa gás? E nem por engenharia reversa você consegue criar uma estrela. Então, olha que fantástico. E o Salmo 147 diz que Deus é aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial. Ele chama as estrelas de exércitos celestiais e a todas elas chama pelo nome. Pega um pouquinho de areia, porque em 2003 achavam que existia 3 vezes mais estrelas no céu do que toda a areia que tinha nas praias e nos desertos. Quando a astronomia evolui através de instrumentação, encontram mais estrelas. Então, hoje calcula-se que tenha mais de 10 vezes mais galáxias do que se pensava. Então, se multiplica 3 por 10, então tem pelo menos 30, vezes mais estrelas do que grãos de areia em todos os desertos e praias da terra. Só que Deus chama elas pelo nome. Isso aqui dá um certo temor, porque se você for lá falar de praia de novo, Ilhéus, pega lá um montinho de areia, coloca na mesa e começa a separar os grãozinhos e conta eles. Se você pegar, sei lá, 0,2 gramas de areia numa balança analítica, você vai separar com paciência, que é a coisa que ninguém mais tem hoje, Está todo mundo aí na era é tudo rápido. Eu, por exemplo, ouvi as palestras dele em velocidade 2, agora, antes de entrar aqui na sala. Turbilhão de informação. Mas para relaxar, professor Ricardo, vai lá e começa a contar os grãozinhos. Beleza, você chegou no número, anotou, mas isso não é o tchan. O tchan é se misturar, depois identifica cada um deles e consegue separar de novo. Deus faz isso, não com um montinho de areia, mas com todas as estrelas que estão no espaço chamado universo que Ele mesmo criou. Eu fico um pouco assustado, não sei vocês, As nebulosas, o universo está expandindo, está em constante transformação, em criação? Não, as supernovas era porque aparecia uma mancha nova. Só apareceu uma outra estrela, mas na verdade a gente sabe hoje, que elas estão o quê? Morrendo, são estrelas que estão apagando. Então não são supernovas, na verdade elas são as super velhas. E o debate? Violento nas mídias, o pessoal da evolução, os famosos, o Pirula, esqueci o nome me ajuda aí, Larissa. O Sacani, do outro lado tinha o Adalto, o Eberlin, o Felipe e o pessoal. E esse aqui, o Silas Malafaia, ele é um pastor, é um psicólogo graduado, tem vários cursos. Você pode estudar ciência se você quiser. Há um tempo atrás ele foi e publicou um livro, Criação ou Evolução, Quem Está com a Razão, baseado em fatos científicos. Na palestra passada eu trouxe, que a visão evolucionista é que teve uma geração espontânea, mas a biogênese é que vida provém de vida, e isso estaria certo com a Bíblia, porque um Deus vivo cria seres vivos, mas a matéria inanimada não é capaz de criar vida. Então o criacionismo científico está adequado com lei científica. Primeira lei da termodinâmica, tudo está evoluindo, a energia está se expandindo. Não, Deus fez tudo completo, acabado e perfeito. As estrelas estão apagando. Entropia. No início era tudo organizado, completo, complexo e perfeito, mas as coisas estão se desorganizando. Isso está de acordo com a Bíblia. Lei de causas e efeitos. O ser simples, micro-organismo, evoluir para ser complexo, ser humano? Jamais.
A causa primária, infinita, eterna, onipotente, onipresente, onisciente, amorosa é o Espírito de Deus vivo. Então a causa tem que ser maior em quantidade e qualidade do que o efeito. Nós somos efeito, certo? Então também tipo assim, 4-0. Mas o Adalto que é um físico, colocou lá a questão da conservação de energia. A energia total do universo é constante. Ela não pode ser criada por processos naturais. Portanto, no passado, a energia deve ter sido criada de maneira independente e externa ao universo natural. Tá? Isso é o que a física diz. Que ambiente externo ao universo natural que é esse? O Hawking, naquele livro dele lá, ele chegou a colocar o universo numa casca de nós, não sei se vocês já leram. Ele colocar as leis da física iniciais são inexplicáveis. Então isso está de acordo com a Bíblia, porque o que nós vemos, o que está aqui disponível para a gente experimentar, não foi feito do que é visível, não foi feito do que é aparente. Quem fez? A Bíblia diz que foi Deus. Eu acredito que foi Deus. Eu posso provar pela ciência? Não, nem que foi Ele que criou e nem que Ele existe, mas eu posso olhar o universo com racionalidade e inteligência e admitir a grandiosidade dele? Eu posso, e eu tenho que ter esse direito, inclusive dentro da universidade, não é? Segunda lei da termodinâmica. A energia disponível no universo capaz de produzir trabalho está diminuindo. Então a capacidade de desorganizar aumenta à medida que o tempo avança. Então o universo já foi mais organizado e complexo no passado do que é hoje. Isso é uma conclusão óbvia. Ou vocês acham que o jardim do Éden era esse caos que é o mundo hoje? Óbvio que não. O senhor Adão e a senhora Eva viviam lá no paraíso, era um lugar perfeito, completo. Entropia zero. E o pecado? Quando ele entrou no mundo, eles tiveram que sair do jardim. E a entropia só vai aumentando. Quem tem filhos aí, pequenos, deixa ele ir lá no quarto dele, uma semana, depois você olha se está tudo organizado no lugar, né, Ângelo? De jeito nenhum, né? Está o caos. Rudolf Claus, a energia total do universo é constante, portanto a sua entropia sempre vai tender para o máximo. Sendo que o universo caminha continuamente por um estado de desorganização, ele deve ter sido energizado em algum tempo do passado finito por meio de um processo que violou a segunda lei da termodinâmica. Haja luz e houve. Forte, né? Mas os pontos antagônicos. O Big Bang está saindo desorganizado para o organizado. O criacionismo científico está indo do organizado para o desorganizado. E aí você vai para a publicação Galáxias Adultas no Universo Infantil. Como é que você acha coisa velha no universo jovem? Estranho, né? A ciência está dizendo isso, tá? Publicado na NASA em 94, 2015. Astrônomos descobrem uma galáxia poeirenta que não deveria existir, porque para existir o universo tem que ter poeira cósmica. Então eles foram olhar lá bem no começo e estava lá a poeira, já estava lá, uai. E aí, como é que explica? O universo muito primitivo não faz muito sentido no momento, mas isso certamente vai mudar. Que eu tenho que exigir que foi espontâneo, eu não posso considerar que foi criado, senão eu não sou um cientista. E aí que você fica de uma maneira assim, complexa, né? Complexado, porque todos os dados, os fatos e as evidências mostram que o universo estava pronto desde o início. Tem água, gente, tem moléculas pesadas lá no início.
Tem átomos pesados lá no início. Mas vamos para Darwin. Biologia é coisa de Carlene, né? De tantos, eu gosto também de biologia. Mas o Darwin falou assim, portanto eu deveria inferir da analogia que provavelmente todos os seres orgânicos que tenham vivido sobre essa terra são descendentes de uma forma primordial na qual a vida foi primeiramente soprada. Você falava de Darwin, tá? A origem das espécies tem 6 edições. Tá exatamente isso aí. Bom, mas lá em Gênesis, Deus diz que fez um homem do pó do barro e soprou nele o espírito, e ele tornou a alma vivente. E mais, então quando ele veio com essas transformações sucessivas, com essa hipótese, ele falou: o número de variedades intermediárias que existiram previamente verdadeiramente são enormes. Então nós vamos encontrar nos estratos, né, nas formações geológicas. A geologia sem dúvida revela isso tudo. Ótimo. Cada publicação que você vai é o contrário que fala. 120 anos depois dele dar essa afirmação dessas espécies intermediárias, o David Hawke pegou e falou assim: Darwin e o conhecimento do registro fóssil tem sido amplamente expandido. Nós temos agora cerca de 1/4 de milhão de espécies, 250 mil fósseis já de espécies. O registro da evolução ainda permanece surpreendentemente abalado, e ironicamente nós temos até menos exemplos de transição do que possuímos na época de Darwin. O problema de Darwin não foi aliviado. Eu vou falar até meio-dia, até 1 hora, até um pouco mais, viu? Porque acabamos que chegamos atrasados, mas a grande questão está nas fraudes científicas. Você estudou lá no ensino médio que você era assim, não é? Que tinha um rabinho aqui, depois perdeu o rabo, depois você foi ficando ereto e tal, até se virar o Homo sapiens. Não foi isso que você aprendeu? A Bíblia e o criacionismo científico fala completamente o contrário, que Adão era um ser perfeito, completo, com a capacidade de inteligência de 100%, e que o pecado fez o homem involuir. Se você olhar o teste do PISA no Brasil hoje, você vai ver que isso está acontecendo a passos largos. Nós não estamos melhorando, nós estamos piorando. Não, a ciência e a tecnologia está, mas tinha algumas civilizações do passado que faziam sobre o inverso da raiz quadrada de 2 na base 60. Eu fico explicando notação científica para os meus alunos no primeiro período da base 10, e tem hora que eu perco a paciência, mesmo sendo um professor calmo e tranquilo. Como é que você pensa, o pessoal lá, 500 anos antes de Cristo, caldeus lá fazendo contas em base 60? Tá, mas e os registros? O homem de Nebraska foi reconstruído em 1922 por um dente. O cara pegou um dente e fez um homem através de um dente, gente. Desenhou, não, só o homem não, desenhou o pai, a mãe e os filhos. Aí você pega no livro de biologia, você vai ver isso aqui é ciência ou é mera especulação. O macaco de Java, que é o Pithecanthropus erectus, foi reconstruído baseado em um pequeno pedaço de crânio. Está aqui, um fragmento da coxa esquerda e mais 3 dentes. Os vestígios foram coletados no raio de extensão de 20 metros dentro de um velho leito repleto de animal extinto. Eu fui aqui em Brasília de Minas buscar fósseis com Max, com Chopin e tal. A gente tinha uma maior dúvida lá, porque estava tudo lá, os fósseis se misturados. Como é que você vai dizer de quem que é quem? Mas os caras criaram, né, isso aí. E depois o evolucionista mais tarde chegou à conclusão que os ossos eram de um gibão, não eram de ser humano, tá? Charles Dawson, fisiologista, enganou a população por 40 anos. Ele pegou dente, instrumento primitivo, que ele achou em Piltdown, na Inglaterra, que ficou conhecido como o homem de Piltdown. Nunca existiu, pois os dentes eram de macaco. O que ele fez? Ele limou e envelheceu para dizer que depois era dessa personalidade que ele foi descoberto pela justiça 40 anos depois. Então, cadê os fósseis? O homem de Neandertal, o Homo sapiens, possuía uma única diferença do esqueleto humano.
ele tinha um forte raquitismo. Hoje a anatomia, a medicina diz isso. Homem de Cro-Magnon, considerado cronologicamente menos antigo do que o Neandertal, a ordem está outra. Então tem fake news na ciência, porque eu tenho que garantir que foi tudo espontâneo, eu não posso admitir que foi criado, não é? Que imposição. Agora, genética, você tem as leis de Mendel, viu como é diferente quando você sai de teorias, de hipóteses de Darwin para leis? A genética mostra. E aqui tem um artigo publicado na Nature que todos, nós viemos de um ancestral comum que viveu, se fosse na Pangeia hoje, seria no Nordeste da África. Isso na Bíblia chama o quê? Jardim de Éden, do Éden. Tá certo. Já concluindo, as evidências na cosmologia. Água. Está mais do que demonstrado que a água encontra espalhada no universo, mesmo nas eras primordiais, tá? Então, o universo teve uma origem complexa, completa e funcional. Agora, tem água aqui na Terra, né? Essa água aqui, uma molécula de água com próton de deutério dá 6.000 de próton. 2,5 de doce, 97,5 de salgado. Salgado nas calotas polares, muita coisa subterrânea, só 0,3% nos lagos. E eu fui dar uma aula de bioquímica e pegar a composição dos alimentos. Olha que interessante, né? Frutas, leite, chuchu, nossa, 98%, mas tem coisas secas, tipo farinha, 11%, não é? E aí, quando você olha a média, um adulto tem no seu organismo 70% de água. Então a premissa de que onde tem água tem vida, ela não é válida. Onde tem água, mas na Terra a água é essencial para todos os nossos processos bioquímicos, né? Então eu achei interessante, porque um bebezinho, ó, que nem nós vimos ali atrás, tem 100% de água. O feto tem 100%, o bebezinho 80%, o ser humano adulto 70%, você vai envelhecendo e enrugando, como eu já estou, né? Com 48 anos você vai ficando mais, perdendo água, vai. Mas o adulto é 70%, e na hora eu pensei assim, nossa, você é o que você come. Associação, né? Mas Gênesis diz que Deus fez o homem do pó da terra. E água mais terra é o quê? Um barro, né? E eu acho que a cor da pele era bem assim, ó. Nós todos somos tons de marrom. Que não existe. Existe mais melanina e menos melanina. Isso é adaptação. Mas a nossa composição, quando você tira a pele, todos somos iguais. E a composição do ser humano está muito associada com a composição da terra, quimicamente, e a do sangue muito associada com a água, principalmente a água do mar. Então, você é o que você come, a nossa parte corpórea foi realmente associada a isso. E eu tive uma experiência para me passivar isso, porque a ciência debate isso há muitos anos, certo? Nós vamos, no decorrer do curso, ver que se você for fazer o Enem hoje, você vai achar 300 teorias de origem da vida. É a mesma coisa do calvinismo e do arminianismo, 500 anos de discussão e ninguém bate o martelo. Então, Deus comunicou comigo e isso foi suficiente para me passivar. Porque quando eu estava pensando, nossa, você é o que você come, eu ouvi a voz do Espírito Santo dizer, os outros 50% do seu corpo são terra. Eu falei assim, mas como assim? Somos água e terra? E obviamente, ele disse assim, quando você come o pão foi feito de trigo, o trigo estava na terra. Eu só mudei a composição química dos alimentos para alterar o sabor.
Então Deus fez tudo muito bom, organolepticamente, para a gente degustar. Então, você é água e terra, mas a sua parte material. Agora, quando sopra o Espírito, você torna uma alma vivente. E ele fica mais fácil de você compreender de onde que você veio. Porque de onde você veio também não é do aparente, não é de uma célula. A Bíblia diz que Deus é Pai dos Espíritos. E a Bíblia também diz quem você é. E você não é um animal racional. Isso é um conceito naturalismo que foi colocado. A Bíblia diz, chama você de imagem e semelhança de Deus. E a Bíblia também diz para onde você vai. Porque se a Bíblia está repleta de informações científicas, o rei Artaxerxes existiu, o rei Ciro existiu, está lá o rio Tigre e Eufrates, existiam, estão aí na geografia. Se você for olhar a geografia, a história, está tudo lá descrito na Bíblia e tudo foi verdade. Por que o céu e o inferno não seria verdade? É lógico pensar assim? Não é lógico. Óbvio que o céu e o inferno também seriam verdades, e você vai para um deles quando cessar o seu fôlego de vida. Por que a evolução falha? Nós falamos que a igreja perseguiu Copérnico porque ele falou que a Terra era o centro de tudo, é o modelo geocêntrico, as equações não batiam, você tinha variáveis conhecidas, leis desconhecidas, o modelo está errado. Não, então aí veio o heliocentrismo, mesmo ele assumindo para a igreja católica, depois as leis de Kepler, né? Tantas áreas foram estudando, as variáveis conhecidas, as leis são conhecidas, o modelo está correto. Alguém sabe dizer uma lei da evolução? Uma lei. Evolução não tem lei. O criacionismo científico está de acordo com as leis científicas. Mas e aí, quem criou as leis? As leis são palpáveis? Perguntar assim, mas o senhor Ricardo gosta de física. Você já viu a gravidade? Já tocou nela? É palpável? É abstrata. E Deus? Também. A lei da gravidade é real? Se eu deixar esse laser, se eu apagar a luz, vai cair? É real. Deus também é real. Então, por que a evolução não tem lei? Porque o modelo está errado. E a sociedade precisa debater isso, discutir isso e aceitar isso. Não é? Não é impor. Agora eu acho que esse professor não vai ficar bravo comigo de eu ter plagiado a palestra dele, porque eu tive a oportunidade de conhecer ele antes de sua morte. Isso é um congresso no Rio de Janeiro, muitos cientistas aqui, Copacabana, e esse senhorzinho aqui é o professor Adalto Lourenço, que hoje já mora no céu. Vamos pensar? Vamos raciocinar? A Bíblia fala para a gente defender também a fé de maneira racional, não é? Falamos de QI no momento atrás, de grandes gênios, de grandes cientistas, de Einstein, de Kepler, de Newton, QIs estimados, QIs medidos. Se eu não estou enganado, o homem mais inteligente lá variou de 180 a 200. O pessoal estimou o QI de Jesus. Augusto Cury fez um grande trabalho avaliando as narrativas sobre Cristo, avaliando as suas palavras, a inteligência emocional de Cristo e avaliando Cristo como homem, sem pensar em Cristo com a sua parte divina. Tá? Outros pesquisadores, neurologistas do mundo inteiro estimaram que o QI de Jesus é entre 250 e 300. Então, para os cristãos, Jesus é Deus, mas para os não cristãos, no mínimo assumir que ele foi o homem mais inteligente que andou sobre a terra. Mas nós bem sabemos que, pelo que ele fez, ele não era somente
homem, ele era também Deus. Por quê? Porque ele estava acima de todas as leis, não de teorias, não de hipóteses, ele estava acima de todas as leis da natureza. O empuxo fala lá que um corpo mais denso, isso vai submergir. Ele andou sobre as águas. Lavoisier falou que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Cristo pegou poucos pães e peixes e alimentou uma multidão. Ele quebrou a lei da conservação da massa. Neurologicamente, a morte não é a parada do coração, é a parada do cérebro. Cristo ficou 3 dias morto, mas ao final de 3 dias ele ressuscitou. Ele quebrou leis, quebrou a organização da ciência. Por quê? Porque ele estava acima da ciência. Cristo é Deus. Quando a medicina falhava na época, com um toque ele curava. Com uma palavra ele mudava completamente uma situação de vida. Ele falava coisas de pessoas que não estavam na sua frente, então ele tinha capacidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Ele tinha onisciência. Ele sabia o que você está pensando. Matematicamente você sabe que dá para estudar isso pela psicologia, tanto é que tem técnicas de indução psicológica. Você consegue induzir pessoas porque você olha a fisionomia e você sabe mais ou menos o que ela está pensando matematicamente. Cristo não precisava disso, ele sabia o que as pessoas estavam raciocinando e ele falava para as pessoas, revelando o que as pessoas estavam pensando antes de pronunciar. Isso é acima de toda a compreensão que a psicologia moderna tem. Jesus é Deus e eu desejo que vocês ouçam a voz dele, porque até os dias de hoje ele fala e ele faz, e ele fala através da sua palavra. A Bíblia é a palavra de Jesus. Leiam a Bíblia, mas leiam também ciência e entendam que a fé e a ciência podem conversar sem nenhum problema. É possível ter ciência e é possível ter fé. Deus abençoe vocês. Um grande abraço, obrigado pela presença e obrigado a vocês que estão nos acompanhando aí no canal. E para quem não conhece e quiser conhecer, nós escrevemos um livro chamado Minha Trajetória para o Céu, uma história de ciência e fé. Está na Amazon. Boa leitura. Um abraço. Valeu, professor. Até mais. My best to